E essa passagem me fez pensar muito nisso. Isso aí. Vamos continuar aqui, ó. Destruição do templo e o fim dos tempos. Como lhe chamasse a atenção para a construção do templo, feito de belas pedras e recamado de ricos donativos. Jesus disse: dias virão em que destas coisas, se vedes, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então interrogaram: mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá para saber-se que isso se vai cumprir? Jesus respondeu: vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvides falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Disse-lhes também: irão levantar-se nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Mas antes de tudo isso, vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-nos à presença dos reis e dos governadores, por causa de mim. Isso vos acontecerá, o que vos servir de testemunho. Gravai bem no vosso espírito, não prepareis vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir nem conduzir a vossos adversários. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muitos de vós. Sereis odiado por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça, e pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Nessa parte, o que ficou muito latente assim ao meu coração é o último versículo. E pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Nós cristãos, nós sabemos que Jesus ele vai voltar, né? Não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que ele vai voltar. E a gente já está vendo sinais da volta dele. Só que para a gente alcançar a nossa salvação, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos converter plenamente, diariamente. Ter uma conversão conosco, uma conversão diária. Se dedicar à palavra de Deus, ler o Evangelho, ir à Santa Missa, perseverar, estudar a palavra de Deus, caminhar nos caminhos de Deus, para que a destruição do templo não aconteça. O que é a destruição do templo? É o nosso ser, o nosso humano, o nosso ser espiritual. As coisas do mundo estão aí. Tem muitas pessoas que se desviam do caminho de Deus porque preferem o mundo. Se a gente não entrar na linha, não se converter, não se firmar, não se posicionar como cristão, como é que a gente vai ter a nossa salvação? Já pensou se Deus o livre, eu vou para o céu assim? Você que é a Tatiana, eu falo, sim, Senhor, sou eu. O que você fez? Você estava lá na missão de Jovens Sarados, você fez o que por mim? Quais foram as suas atitudes? Qual foi a sua conversão? Eu não te conheço, não sei quem é você. Imagine a vergonha. Imagina a vergonha de lá e Jesus falar que não me conhece. Então, para a gente não se destruir, não se ruir, a nossa conversão tem que ser diária. A nossa entrega com Deus tem que ser profunda. Porque se Deus entregou tudo por nós, a gente tem que fazer o mesmo por Ele. A gente tem que entregar o nosso tudo, mas entregar com verdade, ser verdadeiro com Deus, assim como Ele é conosco. Então, a nossa conversão tem que ser plena em Deus e verdadeira e transparente, porque Deus, ele sabe tudo, como ele mesmo fala, ele sabe de todos os fios de cabeça que a gente tem. Ele sabe de todos os nossos pensamentos. Então, a gente tem que ser sincero com ele. Pode falar, Bia.
E para mim foi a ser exodiados, todos por causa de meu nome, né? Gente, quando a gente começa a nossa caminhada, né? Ninguém falou que vai ser fácil. Seguir Jesus não é fácil, sabe? Mas é aquela coisa, pegando o gancho do que a Tati falou um pouco, né? De que, gente, não vai ser fácil seguir a Jesus, mas, sabe, a gente tem que permanecer na vontade de Deus para nossa vida, sabe? A gente não tem que ter medo das batalhas que vão vir, das perseguições, porque, gente, seguir Jesus não vai ser fácil. A gente tem que pegar nossa cruz, carregar, e falar assim, eu vou seguir até o fim, porque o que Deus tem pra mim é maior do que tudo que eu esteja passando aqui, sabe? Seguições, gente, isso é só um acréscimo. Jesus passou por isso e quem é a gente para não passar? E quem é a gente, a gente é falho. A gente tem que batalhar por tudo que a gente esteja passando aqui. Você está seguindo pela pessoa que está sendo perseguido, glória a Deus, sabe? Vamos batalhar até o fim, sabe? Mano, sabe, isso ficou muito forte no meu coração, porque, sabe, isso mostra a nossa persistência do quanto a gente tem que ser forte, do quanto a gente tem que ser verdadeiro com Deus, e do quanto a gente precisa da nossa conversão diária e pedir a misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida, e acordar todos os dias e falar assim, Jesus, me ajuda, porque eu sei que esse dia não vai ser fácil, sei que o que eu tô passando não vai ser fácil, mas com você eu consigo, porque eu vou ser perseguida. Quem não sou eu para ser perseguido, sabe? Tipo, eu preciso disso, sabe? E porque isso é a minha salvação, sabe? Tudo que eu tô passando aqui vai ser recompensado lá na frente, sabe? E não vai ser pouco. Não vai ser pouco a nossa recompensa, sabe? Porque, gente, não tem coisa mais bonita do que uma pessoa desejar pra gente do que pro céu, sabe? E a nossa conversão tem que ser diária, sabe? Tem que ser diária pra gente conquistar isso, sabe? Amém. Para você ver, né, Bia? Você falou de que sereis odiados de todos por causa do meu nome, e a consequência, né? O que segue aí nesse versículo já é, ó, entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. Então, por mais que a gente possa ser odiado, por mais que a gente possa ser perseguido, olha o que a boca de Deus já fala para nós. Não se perderá um só cabelo. Então, a gente não tem que ter medo, sabe? A gente só vai. Né, vai ter muita perseguição mesmo, aqui fala, né, família, tanta coisa arada que pode acontecer, mas nenhum cabelo a gente vai perder, porque Deus está conosco. Isso enche o meu coração assim, de confiança, sabe? Vamos para cima. É verdade, é confiar nas bênçãos que Deus tem para nós, né? Mesmo que a gente está na tempestade, mesmo que as coisas parecem que estão ruindo, mesmo que parece que a gente não vai conseguir, mas a gente consegue, porque a gente tem tudo. A gente tem o bem mais precioso, a gente tem tudo, a gente tem Deus. Sem Deus a gente não é nada. A gente não faz nada sem Ele. Então é maravilhoso isso, é confiar e acreditar que tudo Ele vai fazer. Vamos lá. Amém. Ruína de Jerusalém. Quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, retiram-se. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque estes serão dias de castigo, para que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das mulheres que, naqueles dias, estiverem grávidas ou amamentando, pois haverá grande angústia na terra e grande ira contra o povo. Cairão o fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos pagãos, até se completarem os tempos das nações pagãs. Eu refleti muito sobre esse pedaço aqui, essa passagem. Me fez pensar muito que, assim, o nosso país, o Brasil, é um país muito, muito maravilhoso, né? Porque aqui a gente não vê homem bomba, mulher bomba, criança bomba, guerra nuclear. A gente não tem pessoas que vêm, assim, sofridas, né? De guerras, né? Vem muitos refugiados para cá, mas você não vê nenhum brasileiro sair daqui para ir para outro país porque está sofrendo perseguição, sofrendo guerra, sofrendo várias coisas, né? Nesse sentido. Só que tem uma coisa, gente, que mata muito mais do que qualquer bomba, qualquer guerra, qualquer homem bomba, mulher bomba,
ou coisa do tipo. O que mais mata é o nosso comportamento. Se a gente quer ter uma conversão diária, uma conversão plena no espírito, a gente tem que mudar o nosso comportamento. Principalmente quando se diz a agressividade, quando se diz a ira, quando se diz a avareza, quando a gente olha um morador de rua e a gente já vira a cara. Tem muitas pessoas que fazem isso, sabe? Não consegue olhar aquele irmão com olhar de misericórdia, não consegue ir até aquele irmão, sentar e conversar e falar assim, olha, irmão, me fala um pouco da sua história, me fala um pouco da sua vida. As pessoas já começam a olhar as outras assim como se fossem monstros, né? Um exemplo muito clássico disso é o que aconteceu nos Estados Unidos com aquele rapaz negro que foi morto só porque ele era negro. Quem sou eu para matar uma pessoa, gente? Quem sou eu para matar uma mulher? Quem sou eu para matar um homem por ele ser negro? Quem sou eu para matar uma pessoa nordestina só porque ela é nordestina? Ela é tão pessoa quanto eu, ela é filho de Deus tão quanto eu. Então, o nosso comportamento, as nossas atitudes, mata muito mais do que um tiro, do que uma guerra nuclear, do que uma mulher bomba, um homem bomba. Se a gente quer a conversão diária, a gente tem que mudar o nosso comportamento. Se a gente não mudar o nosso comportamento, não ter uma virtude diferente, não ter atitudes diferentes, isso vai matando as pessoas aos poucos. Isso é muito ruim. Isso, de novo, não agrada ao coração de Deus. Não agrada. Então, a gente tem que mudar os nossos pensamentos, nossas atitudes, a nossa maneira de falar com o irmão, a nossa maneira de olhar para o irmão, porque, às vezes, a gente pode olhar para o irmão assim, eu olho para o Du. Só que, para mim, é normal. Só que eu não sei o que está dentro do coração dele. Eu não sei como é que ele vai aceitar esse meu mesmo sobre o nosso comportamento diário. Ô, Tati, mas é bem isso que você falou, né? Porque no Brasil a gente tem direto nas favelas, né? No Rio de Janeiro, várias crianças sendo assassinadas, né? Nas favelas por policiais. Sim. E eles acham que eles estão no direito de matar quem eles vê pela frente. Só porque é uma criança negra, não, peraí, é uma criança negra, então peraí, então tá envolvido com o mundo das drogas. Exatamente. Então, assim, é bem isso, né? Porque não só em cidades grandes, como capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, né? Mas sim, a gente vê isso no Brasil inteiro. Se eu não me engano, por minuto, mais de 20 crianças negras morrem por uma bala perdida no nosso país. E isso é uma coisa assim que a gente não fica sabendo, porque a mídia tem um pouco de receio de mostrar a realidade, o quanto que a pessoa negra ela sofre, né? Eu vejo isso muito num colega meu, que assim, o pessoal tem muita gente que não conversa com ele, né? E outra, no Rio de Janeiro a gente tá cansado de ver na TV, mora uma criança igual, a mulher lá, a patroa lá matou o filho dela um tempo em que ela deixou sozinha e deixou a criança no elevador. Aquela cena lá foi um absurdo. Que se uma pessoa, para uma pessoa qualquer, só porque ela tem dinheiro, ela achou que ela tinha direito de fazer aquilo lá, sendo que ela não tinha direito nenhum. Exatamente. E outra, né, pegando um ganchinho do que a Tati falou, essa passagem a gente viu o quanto é atual, né? Do quanto há 2000 anos atrás isso já acontecia e isso, a nossa realidade não muda, sabe? Do quanto essa passagem é atual e das coisas que a gente tá vivendo hoje, sabe? E por isso que a gente tem que aprender a ter um olhar dócil, sabe? Para com o irmão, para as coisas que o irmão tá vivendo, porque a gente não sabe, entendeu? Porque a gente não sabe das coisas que a pessoa tá passando, às vezes, igual a Tati falou, né? Às vezes um olhar pode matar e a gente não sabe, entendeu? Aí a gente vê, né, do quanto a gente precisa ser misericordioso para entender isso, sabe?
Para no simples olhar e entender o que o irmão tá passando, porque a gente não sabe da realidade, a gente não tá dentro da casa de uma pessoa para saber, sabe? Então, isso a gente tem que ter esse olhar, sabe? Mesmo na nossa fraqueza, mas a gente poder entender isso, sabe? Da gente ter esse olhar, sabe? Para com o irmão, às vezes o irmão tá precisando de uma coisa, a gente não sabe, entendeu? Por isso que a gente tem que ter esse olhar atento para entender, sabe? Essas coisas. É isso aí. Volta do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, a aflição e a angústia irão apoderar-se das nações pelo bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças dos céus serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Acrescentou ainda esta comparação: olhai para a figueira e para as demais árvores. Quando elas lançam os brotos, vos julgais que está perto o verão. Assim também, quando virdes que vão sucedendo essas coisas, sabereis que está por perto o reino de Deus. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aqui o que ficou muito forte para mim, deixa eu achar que me perdi. Que está próximo o reino de Deus, que está próximo o reino dos céus. Ou seja, o reino de Deus, ele está sendo preparado para nós. Não sabemos quando nós vamos lá, não sabemos quando Deus vai vir, mas a gente sabe que o reino de Deus está próximo. Só que tem muitas pessoas que têm medo, né? E o reino de Deus não é para os medrosos. O reino de Deus é para os corajosos. Se a gente tiver coragem e se preparar com fidelidade, a gente vai alcançar o reino de Deus. Mas para isso, a gente precisa parar de ter medo das coisas de Deus. A gente precisa enfrentar, se preparar, viver a nossa realidade dentro das nossas limitações, mas viver com fidelidade, se preparando, sem causar medo a nós mesmos e sem levar o medo para o outro. A gente tem que se preparar e levantar o outro irmão que está ali com medo. Ele está ali caído, com medo, a gente vai lá, como filho de Deus, e resgata aquele irmão. E caminha junto com aquele irmão, até chegar no reino de Deus, que ele está preparando. A gente sabe disso. Não sabemos quando, mas a gente precisa parar de ter medo das coisas de Deus e viver na fidelidade dele. Então, tem uma frase que diz assim, né, que o reino dos céus é dos violentos, sabe? E aqui na terra a gente precisa ser violento, sabe? Lutar contra o pecado, contra as vontades da nossa carne, sabe? Que muitas vezes a gente tem pra viver, sabe? O que Deus pede da gente pra gente conquistar o céu, sabe? Porque, igual eu já falei uma vez, o nosso lugar não é aqui, sabe? E a gente precisa lutar pelo nosso lugar lá no céu, sabe? E enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente precisa ser violento, sabe? Contra nossas vontades, contra todo pecado, sobre tudo que vem sobre a gente, sabe? Pra gente conquistar um lugar melhor, sabe? Que é o que Deus pede da gente, sabe? Que o nosso lugar não é aqui, sabe? A gente não pertence a isso aqui, sabe? E a gente precisa lutar todos os dias, né? Contra todo pecado, contra tudo que o mundo joga na nossa frente, sabe? Sobre tudo que a gente passa, sobre as nossas vontades, sabe? A gente precisa lutar contra isso todo dia, sabe? A conversão, ela precisa ser diária, sabe? E, sabe? E a gente vê isso, sabe? De que se a gente não ser violento contra a gente mesmo, a gente não vai conquistar o reino do céu, sabe? E a gente precisa entender isso, sabe? Que se a gente não for violento com a gente mesmo aqui, a gente não tem como conseguir o reino do céu, sabe? Que é o nosso lugar verdadeiramente. Vigiar e orar. Velai sobre vós mesmos, para que vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer,
com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Com um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois em todo o tempo, e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo e à tarde saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia de manhã cedo ter com ele no templo para ouvi-lo. Aqui a palavra fala muito claramente, né? Temos que vigiar e orar. Todo tempo a gente tem que manter vigilante, todo tempo a gente tem que manter em constante oração, todo tempo a gente tem que manter o nosso coração aberto à graça de Deus, não se preocupar com as coisas externas, com coisas que não agradam o coração de Deus, com coisas do mundo. A gente tem que se preocupar em se converter, em mudar o nosso comportamento, em se doar inteiramente a Deus, em manter a fidelidade em Deus, se posicionar em Deus, estar atentos, espertos aos sinais de Deus, à vinda de Deus. Só assim a gente vai conseguir chegar no reino, só assim a gente vai conseguir chegar na glória, mas a gente precisa querer, né? Como a Bia falou, o reino dos céus é dos violentos, o medo, o reino dos céus é para quem não tem medo, é para os corajosos. Se a gente seguir esses fundamentos, a gente está no caminho. A gente está no caminho. Então, precisa vigiar e orar. Não deixar que as coisas externas, por mais que sejam difíceis, e todos nós somos humanos, temos problemas, temos dificuldades, mas entregar as nossas dificuldades, entregar os nossos problemas, entregar as nossas misérias ao poder de Deus, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Essa passagem mostra também o quanto a gente precisa ser dócil à vontade de Deus, sabe? Aprender a ouvir o que Deus pede pra gente, sabe? Porque às vezes a gente é teimoso e não escuta o que Jesus pede pra gente, sabe? Às vezes Deus fala com a gente, mas a gente não quer escutar, sabe? E essa passagem mostra muito que pra gente conseguir ouvir a vontade, conseguir ouvir a voz de Deus, a gente precisa vigiar e orar todos os dias, porque a gente não sabe o quanto que vai ser a vinda de Deus, sabe? E a gente precisa estar atento, sabe? A tudo que Jesus pede pra gente, porque às vezes a gente ignora isso, sabe? E a gente não precisa parar com isso, sabe? De ignorar e aprender a ouvir a voz de Deus verdadeiramente para nossa vida e entender, né? Que se a gente não estiver ali em vigilância ou constância, às vezes a gente pode perder o reino dos céus por besteira, sabe? Porque a gente não soube ouvir a voz de Deus e não soube ser vigilante às coisas que Jesus pede pra gente, sabe? E é isso. Bom, é muito rica essa... Dá para ouvir? Dá para ouvir? Desculpa, que a gente tá arrumando aqui a caixinha. Então, o que me tocou mais foi a última passagem, que fala que a gente tem que vigiar, para não ser pego de surpresa. Porque a gente tem que ficar atento aos sinais, que logo, logo o reino dos céus ele vai voltar, né? E uma coisa que me veio à cabeça foi uma parábola, né, Dória? Que Jesus contou de um senhor que era rico e ele acumulava riqueza. Acumulava riqueza, isso, e nunca se preparou. E numa certa noite ele foi pego de surpresa pela morte. Então acho que é isso que ele quer, que ele quis nos passar nessa passagem, para a gente se preparar, que temos que estar atentos nesses sinais que estão apresentando para a gente.
E se preparar constantemente, né? Como se o dia de hoje fosse o último dia da nossa vida. Bom, Então, e todo mundo viver tá no conseguindo momento. ouvir? Oi? Tudo Sim. ok? Uma coisa que me chamou, eu peguei aqui do meio para frente, aí enquanto a Tati e a Bia estavam trazendo um pouquinho mais da partilha, eu estava lendo um pouquinho o que eu tinha perdido, e teve uma coisa que me chamou muita atenção nesse evangelho. Eu vou tentar pegar alguns pontos principais, mas vai ser, em vez de começar do versículo 1, vai ser do último para o primeiro. O que mais me chamou foi a atenção, o inverso da passagem, que no começo, no final da passagem, nos últimos versículos, vai dizer que todas as pessoas se reuniam de manhã para ouvir o Senhor falar. E o pessoal primeiro buscava ouvir a Deus. Ouvia a Deus, buscava a Deus em primeiro lugar. Primeira coisa de manhã, era buscar a presença do Senhor. Aí, voltando um pouco mais da passagem sobre a questão de estar vigilantes, atentos a todo momento, porque a gente nunca sabe como foi falado, a gente nunca sabe nem a hora, nem o lugar, nem o momento em que nós iremos para Deus ou Ele virá até nós. Nós não sabemos, nós temos que estar atentos, vigilantes a todos esses momentos. Aqui, aí, voltando um pouco, falando a questão de não se preocupar com as coisas desse mundo, porque elas passam. Foi falado sobre a questão do não comer demais, não beber, entre outras coisas. Não se preocupar com as coisas dessa terra, porque tudo isso passa. Mas a graça de Deus, a vontade de Deus, ela não passa. A palavra de Deus, ela permanece. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. Tudo isso que nós estamos vivendo, passando hoje, nas nossas vidas vai passar. Cansaço, dor, a pandemia, tudo isso que nós estamos enfrentando vai passar. A nossa vida também vai passar. Essa única certeza da nossa vida é a morte. A única certeza que nós temos é a morte. E que nós possamos buscar em todo momento da nossa vida, em primeiro lugar, ouvir a Deus, estar atento à vontade de Deus e se preparar para essa vinda iminente do Senhor. Foi um pouquinho do que me chamou a atenção nesse momento. Pessoal, o pessoal não precisa ser tímido hoje, não. A gente quer ouvir de vocês aquilo que Deus colocou no coração de cada um de vocês. Então, sintam-se à vontade. Eu vou ser um pouquinho longo, já vou pedir desculpa porque o negócio pegou pesado aqui, tá? Eu estou usando a tradução mais dura, que é a de Jerusalém, para poder colocar um pouquinho de sal nessa palavra. Primeiro, falou de uma coisa que eu falei na partilha que teve aqui, que foi o tributo de César. Só que agora é uma viúva que dá aquilo por amor a Deus. Ela não dá porque ela tinha que dar. Ela dá por vontade a Deus. Ela já faz com todo amor, com toda vontade. Se eu tiver errado, a Tatiana pode me corrigir, tá bom? Segundo, os sinais, né? Deus já começa a trabalhar nos sinais. Então, aqueles que se dizem cristãos, que basta ser cristão agora, porque as igrejas estão se abrindo. Agora, basta ter coragem para participar das missas, mesmo seguindo todas as ordens da OMS. Então, não tem mais aquela desculpa, eu vou ficar em casa, vou ficar assistindo a missa. Não, tem uma igreja aberta, mas tem que seguir toda aquela regra. Ligar para a secretaria, blá, blá, blá e blá, blá, blá. Agora também tem a questão de orar, né? O terço, o rosário, a palavra de Deus, os vídeos que você vai escutando no YouTube das formações dos jovens sarados, as formações aqui no Zoom, né? E a última coisa, os sinais dos tempos. Então, pode ser que esse tempo de pandemia já é uma preparação daqueles 7 anos de alegria
e daquelas primeiras pragas que vão vir, né? Pode ser uma preparação, né? Preparar o nosso coração a Deus. E eu achei muito bonito que tudo que a Tati falava, parecia que a Bia já sabia o que a Tati estava falando. Foi muito lindo isso. As duas fizeram um sinal como se fosse uma antena de Wi-Fi. Já estava transmitindo tudo. Já estava transmitindo tudo legalzinho, bonitinho. Boa. Então você vê que completou as mensagens. Foi muito lindo. Então, que a gente não pare de rezar o terço, que a gente não pare de participar das santas missas, que a gente persevere dentro da palavra de Deus e que a gente pare de ser aquele cara ou aquela mulher que quer ficar na cama, que quer só trabalhar em casa, mas não quer participar das coisas de Deus. Eu acho que é isso. É a questão de ser violento mais do que tudo. Ô, Glória! Nossa, depois dessa, quase caí da cadeira. Ô, Doug, eu confirmo muito, assim, essa moção, né? Porque, de fato, são palavras fortes, né? A gente tem que entender que, de fato, Jesus, ele, às vezes, não é só amor e paz e amor, né? Jesus também nos exorta. E essa palavra vem muito, assim, de encontro mesmo com esse tempo que a gente está vivendo, cara. Questão dos fins dos tempos e tal, né? Às vezes a gente vê, assim, tantas notícias ruins que aconteceram, estão acontecendo, e a gente fala, meu Deus, é o fim do mundo, né? E aí a gente tem tanto medo, assim, como a passagem inteira vinha isso ao meu coração, né? A gente tem tanto medo dessas coisas que podem matar o nosso corpo, mas a gente não tem o mesmo medo com aquilo que pode matar a nossa alma, né? Se a gente tivesse o mesmo medo, nós já estaríamos todos santos. Isso vocês podem ter certeza, né? O medo que a gente tem que sim se cuidar e tal, ninguém tá falando nada disso, mas, assim, de pegar vírus e a gente vê, assim, o quanto que isso é de fato complicado, que as pessoas brigam uma com as outras. Ah, você me passou e vai me passar isso e aquilo, e dá briga. Então você vê que é algo que a gente tem medo, né? Mas a gente não tem medo de perder o céu, né? Então vem de encontro com o que a Bia trouxe também, de que a gente precisa ser violento para chegar no céu. E a gente precisa tomar, acho que isso como um ensinamento, sabe? O medo que a gente tem hoje de ser contaminado, a gente ter esse medo, né, de a gente não manchar a nossa alma, né? Isso vai nos fazer realmente muito mais santos, cara. Tenho certeza disso. Tô achando que o povo ficou com medo. Tá tímido hoje. Pessoal, Gente, hoje o negócio tá brabo, hein? É tanta paulada que eu não sei nem o que dizer. nem sabe pra onde olhar. Paulo aí. Não. Eu lembro que Apóstolo Paulo estão todos se revelando. eu falei pra vocês que a palavra de hoje era só pancada e foi mesmo. Vocês anotaram a placa? Foi atropelado e nem viu. Eu anotei. Quietinho. Jesus 33. Anota aí. Gente, essa última palavra, né, vigiar e orar, é uma palavra que bem suscita, né, que surgiu aqui para mim. Vou ler aqui só para lembrar vocês. Vigiar e orar é a partir do versículo 36, né, que diz assim: Vigiai, pois, em todo tempo e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar todos esses males que hão de acontecer, e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Né? Jesus está dizendo aqui que vai acontecer, né? Todos os males. Já está acontecendo, né? Na verdade, na atualidade, isso tudo na nossa vida. E o que Jesus está dizendo aqui, né? É para a gente permanecer firme, né? De pé, né? Diante dele, né? De pé diante do Filho do Homem. Ou seja, na total confiança, né? Não dobrando o seu joelho, ou para mim, o meu joelho, né? Para as coisas males que irão acontecer, né? Mas ter
essa confiança, né, em Deus, né? Não é estar confiando no mundo, confiando nas coisas alheias, mas é confiar em Deus, né? É nos apresentar diante de Deus, né? Do Filho do Homem, pois Ele sabe tudo da nossa vida. Ele sabe o que a gente aguenta, o que a gente não aguenta. Então é bom a gente sempre estar, né, de pé. E como estar de pé? Orando, né? Diante de Jesus, né? Fazendo a passagem junto de Jesus nas nossas batalhas, nas nossas lutas. Então, assim, é estar de pé realmente, né? É algo que realmente eu estou passando, né, nessa pandemia, e eu digo para vocês, Jesus está me ajudando a vencer muitas coisas, né? Por causa da oração e da vigilância, né? Então, tô lutando, né? Tô orando, tô subindo no monte e tô colocando tudo que está acontecendo na minha vida nas mãos de Deus. E eu digo para vocês, eu tô vencendo porque Jesus está, né? Junto comigo, né? Eu tô entregando diante dele, de pé. Tem horas que a gente realmente vacila, mas nós, como católicos, cristãos, sempre damos a volta por cima, né? Reconhecemos que não devemos ficar só lá embaixo, mas que devemos permanecer ao lado de Jesus, né? Junto com Jesus, de pé junto com Jesus, né? Não há outra forma, não há outra forma a não ser essa. É isso. O Rafa. Glória. O Rafa, e pegando esse gancho, a questão da confiança, tem mais duas coisas que me chamaram a atenção do início, que eu não tinha pegado. Sim. Desculpa o barulho, primeiro é a questão da viúva, que ela entregou 2 pequenas moedas, era tudo que ela tinha. Por povo judeu, as viúvas, elas não tinham direito a nada, ninguém que cuidasse delas. Elas dependiam de ter alguém para sustentá-las financeiramente. E nessa passagem, Jesus mostra que a viúva ela só tinha 2 moedas para o sustento dela. E ela entrega a Deus tudo aquilo que ela tem. Tudo aquilo que ela teria, que daria para ela comer, viver. Tudo que ela tinha, ela entregou nas mãos de Deus. Ela entregou tudo. Sem medo, ela confiou na graça de Deus, ela confiou em Deus. E como que está sendo a nossa entrega para Deus no nosso dia a dia? A gente tem dado pouco tempo a Deus, a gente tem dado muito tempo a Deus. Como que está sendo a nossa oferta de vida para Deus? Nós estamos entregando só aquilo que sobra ou nós estamos entregando tudo? Isso foi uma pancada que eu tomei, queria compartilhar com vocês. E a segunda, que vai falar que mesmo em meio a todas essas tribulações, em meio a todos esses problemas que nós estamos vendo, trago a questão, até trouxe a questão do medo que o pessoal tem, quando vê essas coisas ruins acontecendo. E nós, como cristãos, que entendemos qual que é o nosso lugar, que é o céu, Jesus ele vai nos lembrar disso. No versículo 18, ele fala, quando começarem a acontecer essas coisas, tudo aquilo que vai acontecer de ruim, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Ou seja, Aleluia. Diante de toda a dor, diante de todo o sofrimento que nós estamos vendo e vivendo e contemplando ao nosso redor, nós devemos nos alegrar, não pelo sofrimento, mas porque nós sabemos que a nossa hora está para chegar. O Senhor está para vir ou nós irmos ao encontro dele. E de que quando isso acontecer, nós seremos verdadeiramente, como vai dizer aqui na palavra, será nossa libertação. Nós seremos libertos de toda dor, de todo sofrimento. Como nós rezamos a Salve Rainha, nós seremos libertos desse vale de lágrimas. Nós passaremos. E pela graça de Deus, que nós possamos alcançar o céu e viver eternamente eternamente a alegria de estar na presença do Senhor. Ô, glória. Aleluia. Maria tá dentro desse carro, hein? Passou em cima de novo. A missão tá cheia de Paulo. Eu tô achando que Jesus está dentro desse carro e Maria tá lá dela, né? Não, imagina, né? Do Porque onde ladinho, Jesus está, Maria tá também, né? Então. Copiloto. Eu acho que Paulo, se fosse papa atualmente, ele já tinha lascado o cajado em já tinha lascado cada um.
já tinha lascado cada padre, cada bispo, cada seminarista, cada jovem que não pratica a palavra de Deus. Eita, glória. Mas é necessário essas cajadadas para a gente buscar a santidade. Como vai dizer Mas ia São João da aprender Cruz. muito, viu? Oi, Jaque? E aprender muito, ou pro bem ou Sim, pro mal. exato. Eu nunca esqueço uma frase de São João da Cruz que ele diz assim: Senhor, faz-me santo, nem que seja a pauladas. E se você pega a história de São João da Cruz, ele passou por um tempo, ele ficou preso pelos irmãos lá do convento, ele ficou preso. Então, ou seja, que nós possamos lembrar que todo sofrimento passa e que o que mais importa é a santificação, é alcançar ao céu. É bom ter amigos que é Paulo. Ô, pessoal, desculpa, é que saiu o meu áudio aqui, que eu vou ter que dar uma saidinha rapidinho, mas eu vou deixar ouvindo a partilha de vocês. Não, tranquilo. Falou, irmão. Beleza, irmão. Gente, deixa eu contar uma história que eu vi uma vez e que é muito verdade, né? Uma vez eu vi uma história de que Santa Teresa de Ávila, enquanto ela orava, né, rezava, ela recebeu a flecha do amor esponsal. E às vezes, quando a gente tá orando, a gente sente uma dor de cabeça, tipo, pequena, sabe? E a gente já tem medo. Eu falei, mano, como a gente é pequeno, né, velho? Como a gente Verdade. é falho, mano, como a gente é só carne mesmo, né? Porque, mano, Santa Teresa de Ávila recebeu a flecha do amor esponsal, mano. Vocês têm noção disso? E a gente ali com uma mano. dor de cabecinha já quer, tipo, acabar com tudo, sabe? Uma coisinha pequena que a gente tá passando. A gente já desiste de tudo. Quantos anos você tem, Mano, menina? Maninha tá. Ave Maria. Quantos você tem, por favor? Tá rezando mesmo ela. eu tenho 19. Não tá errado sua idade, querida. Eu fui muito tocada desde quando a Tati começou a falar, a Bibia falou, o Du falou de novo, da gente dar o nosso pouco, né? A gente dá aquilo que resta para Deus, né? Ou a gente dá aquilo que nos convém, né? A nós sarados, por exemplo, né? A gente dá o nosso sábado à noite, muitas das vezes, mas a gente é chamada a ser jovem sarado em tempo integral. A gente é chamada a ser de Jesus em tempo integral, né? E aí a gente esbarra muito forte, porque aí a gente não tem sido, né? Quanto que a gente peca nesse ser na integralidade, né? De ser todo de Deus, de dar tudo para Ele, dele ser a nossa prioridade, dele ser o primeiro, dele ser o centro. Quando a gente quer fazer algo, a gente consulta, né, a Deus, a gente pergunta o que Deus quer, a gente pergunta se é vontade de Deus, ou a gente vai e depois que a gente quebra a cara, a gente volta chorando para Ele, né? Então, assim, quantas vezes a gente faz isso, sabe? E aí, a gente vê por que Jesus tem paixão, né? Pelos pequenos, pelos mais pobres. Porque essa galera, eles têm coragem já de dar tudo mesmo. Agora, aqueles que muito têm são apegados nas coisas, né? A gente é apegados na nossa vida, a gente é apegado. Então, assim, a viúva que pouco tinha, deu tudo. Então, que a gente peça ao Senhor essa graça de ter um coração humilde, sabe? De ser humilde, de sempre se reconhecer pequeno, de sempre se ver pobre, de sempre se ver o mais miserável de todos. Porque aí a gente nunca vai se apegar a nada, a gente vai ter sempre coragem de entregar tudo, de dar tudo para Ele, porque eu acho lindo, cara. E outra, hein? Essa galera é uma galera mais feliz, hein? Quem dá tudo para Deus, quem depende tudo dele, é uma galera que, olha, vou te falar, viu? Quem conhece as irmãs Carmelita, aí vocês verem, eu fico olhando para elas, eu falo, cara, é tão bonito, elas são tão felizes e não tem nada. Então a gente vê que não é o ter que nos faz felizes, né? Mas é ser dele, sabe? Ser de Jesus. Sim, eu tive uma vez que eu tinha visto uma notícia, tem alguns anos isso, e tinha feito uma pesquisa das pessoas mais felizes na face da Terra. E foi constatado que as pessoas mais felizes são aquelas pessoas que hoje nós temos como santos. Aquelas pessoas que hoje intercedem por nós. Eu não lembro aonde ou qual lugar que eu tinha visto essa reportagem, mas aquelas pessoas que entregaram tudo para Deus, que tudo ofertaram, foram aquelas pessoas mais felizes. Da hora! Isso é legal, porque assim, Santa Teresinha, ela fazia as moradas, ela caminhava
a cada morada ela seguia uma coisa, né? Ela renunciava uma coisa. Agora, vem uma complementação que eu me lembro até hoje. Lili sabe muito bem que o nosso padroeiro é São Judas Tadeu. Morreu de machadada. Santa Clara de Assis protegeu a Eucaristia até morrer, né? Ela era, não lembro de qual ordem que ela era, Franciscana. mas ela é franciscana, isso mesmo. Obrigado, Esther. E ela defendia a Eucaristia como se fosse um ministro, ou como se fosse uma ministra. Ela defendia com todas as rédeas. Então você vê Santa Teresinha, Santa Clara de Assis, Santa Teresona. Então você vê que cada santo e santa sempre tem um meio de defender a sua fé. Santa Teresa Ávila tem vários livros lindos, né? Ela também tem as suas moradas igual Santa Teresinha, mas as duas têm uma vida totalmente diferente. Mas é isso, que nós sejamos Paulo, nós homens e mulheres que sejam igual Santa Teresinha, né? Que vivem como Santa Teresinha, né? Teresona. Glória a Deus. Não, Teresona Eu quero. é o apelido dela. Ela é mesmo, a Tetezona. O pessoal falava muito dela, né? Mas Da hora. de estender. Mas é isso, que a gente vive igual esses santos, né? Defende a nossa fé a todo momento. Sim, que nós possamos nos inspirar na vida das pessoas que já deram a vida por Cristo, e já ofertaram tudo por Deus, por amor a Deus. E eu gostaria de ter pelo menos 1/10 do amor que Paulo tinha por Cristo. Paulo, ele fala, até nas cartas, ele fala assim, ó, eu julgo tudo como esterco. Eu julgo tudo na minha vida que eu conquistei até hoje como nada, pelo amor e pelo conhecimento da excelência de Cristo, pelo conhecimento, pela intimidade com Cristo. Eu prefiro perder tudo, mas eu quero ganhar a Cristo. Isso é lindo, eu amo essa passagem, cara. Você é louco. Bom, também tem uma E coisa aí? que eu curti bastante na passagem da viúva. Como a Tati falou, né? Será que a gente é aquela pessoa que a gente participa da festa e se der, a gente vai à missa depois? Ou será que a gente é aquela pessoa que coloca Deus acima de tudo? Porque, querendo ou não, tem um mandamento que fala isso, né? A gente tem que colocar, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, dar prioridade a Deus. Coisa que a gente não está fazendo muito. Então, foi uma coisa que me tocou bastante. A questão de colocar outras coisas e outras situações no lugar de Deus. Sim. E os quietinhos? Hoje eu quero ouvir a Paty, a Jaque. Corredor X. Correrei. Branca, Valdenice. Eu cheguei atrasada, tava ocupada. Oi? Eu nem tava acompanhando vocês. Eu tava ocupada, eu nem tava acompanhando vocês, deixei o celular ligado. Não, fica tranquila. Lili, que tá quieta, tá muda. Meu, vocês não têm noção que eu tô aqui, tipo, eu não consigo nem falar, sério. É muita, sabe, enquanto vocês foram falando, foi passando, tipo, muita coisa na minha cabeça, sabe, refletindo sobre muitas coisas. E, cara, de verdade, hoje eu não tenho o que falar, de verdade, não tenho. Só tô recebendo as pancadas. Só tô recebendo, mas é tudo muito rico, tudo muito edificante. Edificante para nós, exatamente. Yeah. Eu não imaginei, assim, eu falei que a palavra era só pancada, mas não imaginei que era tanta. É uma cachoeira. É verdade. Bom, vou falar. Ô, Glória! Ô, Glória! Eu senti que o irmão Adriano queria falar, hein? Deixa eu preparar. Bom, primeiramente, queria parabenizar, né, a Tatiana e a Bia. Parabéns. A Tatiana se prepara, né, porque
com certeza, tudo isso que ela partilhou e tudo aquilo que ela traz no coração e tudo aquilo que ela tem dentro dela, ela tem que colocar isso para fora. Então, tudo isso aqui é um treino para isso, né? Então, que permita que o Senhor cure você de todo esse bloqueio, de todo dessa insegurança, né? Porque eu acho que muitas pessoas vão se beneficiar com esse seu sim, Ô, né? glória. E a Bia já é mais ousada, né? Então não precisa falar muito. Você é. Mas o que me chamou muita atenção nessa passagem foi a viúva. E a viúva, ela tinha 2 moedas. Nós também temos 2 moedas, né? E essas 2 moedas seriam o quê? Amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, a gente já consegue resumir os 10 mandamentos nessas 2 moedas. Porém, quando a gente não faz isso, acontece tudo isso aí que vocês falaram que o caminhão atropelou vocês, né? Quando a gente ama nós mesmos e ama o mundo. Então, quando a gente ama nós mesmos, reina o egoísmo, reina a nossa vontade. Quando a gente ama o mundo, a gente nunca vai fazer as coisas de Deus, né? Então a gente vai fazer tudo aquilo que vai desagradar. E, consequentemente, vai acontecer todas essas catástrofes, né? Que o Evangelho vai citar aqui diante. Então, a lição que eu tomo é essa, né? Que essas 2 moedas sejam essa minha oferta a Deus e ao meu irmão, né? Não basta só a gente ter a nossa vida em comunhão com Deus, mas também em comunhão com o nosso irmão e principalmente com aqueles que mais necessitam, aqueles que são mais frágeis, aqueles que necessitam tanto espiritualmente como materialmente. Então, a gente deve ter esse amor também. E outra palavra que me chamou a atenção, que Jesus tem um trecho aqui que agora eu não me recordo, que ele fala que a gente vai ser odiado. E às vezes isso aqui é algo para mim, tá, gente? Pelo amor de Deus, acho que cada um conhece a história de cada um. Mas eu vejo que eu só vou ser verdadeiramente chamado de cristão quando for odiado pelo mundo. Eu não cheguei a esse ponto ainda, mas estou lutando para chegar. E eu acho que só vou ser odiado pelo mundo quando a minha vida estiver conforme a vontade de Deus plenamente. Aí sim eu vou ser odiado. Porque quando isso acontecer, eu vou incomodar muita gente. Muita gente mesmo, né? Então, e a gente, Jesus fala que a gente tem que ser isso. A gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. Então a gente tem que incomodar. Mas incomodar no bom sentido, não ser chato, né? A gente tem que incomodar com as nossas atitudes santas, que agradam a Deus e que o mundo despreza. Porque muitas vezes o mundo, ele por não conseguir viver aquilo que os cristãos vivem, os perseguem, né? Acha que não é possível, acha que eles não são, que é impossível viver a castidade, é impossível viver a pobreza, é impossível viver a obediência, né? Ah, vocês são bobos, né? São obedientes à igreja, né? Essa igreja aí que já se perdeu há séculos, mas não, a gente se mantém firme nisso. Então, tudo isso que incomoda o mundo é sinal de que a gente está no caminho certo. Amém? Mas é isso. Amém. Essa é a hora que vê aqueles africanos, né, com os caixão, sinal de morte, né? Aí, Olha, grande profeta, Eu não irmão. preciso falar mais nada. Tudo que eu preciso, ele já está falando por todo mundo. Eu concordo com o que o corredor É diz. só confirmação. Só deixa ele falar. Mais um pau. Não, concordo com o que o corredor falou. Branca, você falou umas coisas muito bonitas, porque a gente não quer caminhar com Cristo, a gente só quer receber, a gente não quer apanhar. E eu apanhei antes de ter toda essa direção que eu falei com vocês, porque o que a Tati vive e o que a Bia estava partilhando é muito o que a gente está vivendo no meio dessa pandemia. É o medo total que a gente está tendo de ir para a igreja, de ir para o supermercado ou algum lugar que for. Mas aí Deus dá a direção de a gente caminhar cada vez mais, né? Então, assim, que a gente seja corajoso, igual o corredor diz,
que a gente seja odiado pelo mundo e agradável a Deus. Muito forte. Você tá doido. Churi. Top. E aí, Augusto, você tá guardando suas palavras para a live? Daqui a pouco a gente aqui não vai ouvir nada de você. Você vai falar só 9 horas. Como assim? Eu acho que eu escrevi algumas coisas aí, né? Não Hum. falei por voz, eu falei escrito, né? Oh. Mas tô esperando alguém passar a placa pra mim do caminhão que atropelou, que o negócio é tenso. Só um pedacinho que eu peguei aqui, o quê? 15, 20 minutos que eu entrei, já, rapaz, o negócio tá arrebentando mesmo aí. Você viu Tá que o sendo... corredor foi sem dó, né? O corredor foi sendo, correu, tipo, continuou, entendeu? Pra anunciar o evangelho aí, vamos que vamos, é isso aí, irmão. Deus abençoe. Vamos pra Esse cima mesmo. corredor faz você pensar 2 vezes antes de querer aprontar algo. Aí você É pensa o verdade, tanto né? de amigos que você tem para te puxar a orelha. O Opa, com Paulo. certeza. Isso aí tem, Deus abençoe, viu? Tamo junto aí. Mas é forte, né? Por isso que o partilhado é bem forte mesmo, né? Um tapa na cara de todo mundo, né? Assim, pra gente acordar um pouco, sei lá, um atropelamento geral mesmo, pelo amor de Deus. Ai, gente, vocês são doidos. Glória a Jesus. Da hora. Chama o SUS. É que nem a... Os 93, sei lá. É que nem a partilha que a gente teve ontem na formação das mulheres, né? E uma das moças falava assim: até quando nós vamos ficar parados só ouvindo e não vamos praticar aquilo que nós ouvimos? Enquanto a gente estiver sentado só ouvindo, a nossa vida não vai para frente, a gente não vai parar de tomar porrada, a gente não vai parar de anotar a placa dos caminhões que passam em cima da gente, e a gente precisa colocar em prática, não só ouvir. Como eu estava ouvindo, como eu falei, não ia falar, mas eu acabo falando. Que para mim foi uma reflexão, sabe? De, será que eu estou dando meu tudo para Deus mesmo? Será que o que eu tenho que eu estou dando para Ele está se agradando? Então, eu acho que quando a gente começar a colocar em prática, tudo vai ficar mais fácil, nenhum caminhão vai atropelar mais. Vai atropelar, mas assim, não com tanta intensidade, né? Como foi para mim hoje, foi assim, muito profundo. Tudo que foi falado tocou muito no meu coração para eu me analisar como filha de Deus, como serva, como já vem acontecendo esses últimos dias. Então, para mim, foi para analisar, sabe? Para refletir mesmo. E para parar para pensar, né? Quando que eu vou começar a colocar em prática tudo que eu estou ouvindo, tudo que eu estou tendo tudo que eu estou recebendo de Deus através das partilhas que a gente faz, através da palavra. Então é muito para refletir mesmo. Sabe Quem que muito isso recebe, muito será cobrado. é verdade. Exatamente. O padre falou, só te cortando, Esther, mas o padre falou isso. O padre falou isso na missa hoje à tarde. A quem muito será dado, muito será cobrado. Então, quanto mais a gente recebe, mais a gente tem que dar para o Senhor também, né? Esse lance de falar e não viver, né? Da gente não colocar em prática. A gente fala muito, mas a gente coloca pouco em prática. Isso é um erro que a gente cometeu muito aqui na missão. Muito mesmo. Assim, quando você falou, me fez fazer memória um pouco da nossa história. Que a gente sempre, quando ia se reunir para falar das coisas da missão, das coisas de Deus, das coisas que a gente precisa viver, a gente falava, caramba, mas quantas vezes a gente já falou isso há tanto tempo e ainda a gente não tá fazendo, a gente não tá vivendo. Então, às vezes, a gente perde tanto tempo, né? A gente fica ali correndo igual um cachorro em volta do próprio rabo. E a gente tá ficando na mesma, ao invés de a gente dar passo, né? Se a gente não começar a viver, de fato, é isso aí que o corredor mesmo falou, né? Que ele entende que a gente só vai ser verdadeiramente odiado quando a gente estiver vivendo. E é verdade. Mas e aí? A gente tá com medo, né? A gente prefere o nosso comodismo. O difícil é romper o nosso comodismo. É aí que tá a questão. Exatamente, a gente tá... Paty, vai falar alguma coisa? Eu ouvi um dia a pregação, né, que o pregador falava que muitos falam de Jesus e poucos falam com Jesus. Não adianta a gente ficar falando e não praticar aquilo que a gente fala, o que o Esther falou. É igual a palavra já diz, né? Ou é quente ou é frio, porque eu morno e eu vomito, né? Tipo, a gente tem que se perguntar de quando que a gente vai ser dessa mornidão, né? Porque, gente, uma hora Jesus vai vomitar a gente.
É, Verdade. é pesado isso, mas ou é quente ou é frio, porque o morno Jesus vomita. E uma coisa que eu aprendi sendo jovem sarada é que a nossa evangelização, a nossa potência assim, naquilo que a gente faz quanto à evangelização, ela vai acontecer na medida que a gente vive. As pessoas elas vão querer ser jovem sarado, e não é ser jovem sarado por ser, mas é ser de Jesus, né? Então entendam isso, né? Quando eu falo de ser jovem sarado, de estar na missão, é estar mais próximo de Jesus, é estar em Jesus. A gente só vai conseguir atrair essas pessoas para Deus, a nossa sede de almas, à medida que a gente viver. Porque eu já ouvi muito, a nossa evangelização é por atração. É a gente ser que a gente vai impactar o outro, né, com a nossa alegria, com a nossa radicalidade, com mesmo a gente vivendo, sofrendo, a gente está sorrindo, está feliz. Então, é isso que vai evangelizar as pessoas. Então, por isso que custa tanto a gente colocar em prática, né? Por isso que o inimigo de Deus vai fazer de tudo para a gente não viver mesmo. Por isso que o inimigo de Deus vai fazer de tudo para a gente não dar passo. Porque senão a gente não vai estar sendo aquilo que a gente foi chamado a ser, né? Ser jovem sarado na essência, viver, evangelizar com a nossa vida, sabe? Não podemos deixar o medo nos paralisar, né? Que o medo paralisa. E enquanto eu até estava falando, o Adriano tinha comentado, me lembrei de algo agora muito muito forte, que muitas vezes as pessoas não se convertem porque eles não veem a mudança nas nossas vidas. Como vai dizer São Francisco de Assis, talvez a nossa vida seja o único evangelho que o nosso irmão vai ler. Talvez aquele irmãozinho que vai estar na rua nunca vai ter o contato com a palavra de Deus, nunca vai ter o contato com Deus, mas só de olhar a nossa vida pode ser que ele encontre a Deus. E aí nós só vamos conseguir evangelizar dessa forma quando nós estivermos de fato vivendo a vontade de Deus, que é o que o Adriano trouxe. Quando nós estivermos vivendo a vontade de Deus, não precisará de palavras para anunciar a Deus, para falar de Deus. As pessoas verão a Deus através da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso agir, da nossa forma de se relacionar com as pessoas à nossa volta. Vai dizer muito do nosso comportamento no meio da sociedade e sem precisar de falar. Como o São Francisco mesmo fala, quando fores pregar, em último caso, use palavras. Ou seja, antes de falar de Deus, é viver com Deus, que foi falado agora há pouco. Eu não lembro quem tinha comentado que muitas vezes falamos de Deus, mas não falamos com Deus. Então, o que acontece? Muitas vezes nós falamos, queremos falar de Deus, mas nós não estamos com Deus. Isso mesmo. Glória a Deus. Eu não ouvi sua mãe, não, Du. Não ouviu nada, não? Achei que ela tinha dado para ouvir, que ela estava Gritando por conta. Tava gritando algumas coisas ali que é bom não nem repetir, nem mencionar. Não deu para ouvir, todo mundo não. tinha ouvido, por isso que ficou um silêncio. Eu achei que todo mundo tinha parado por conta da voz. Não deu para ouvir, não. Acredito que sua mãe tinha te dar uma paulada aí também, né? Acho que ela estava chamando você para ir lavar a louça, né? Fala a verdade. Ela quer saber a placa do caminhão que atropelou todo mundo aí também, sei não. Eu acho que a gente podia tirar uma foto, né? Nossa, essas 3 pessoas não vai falar? Branca, Valdenice, né? Jéssica, não sei. Ah, Frozen. Gente, vocês falaram por mim. A Frozen tá congelada Vocês aí. falaram. Eu só tô não. parando para analisar tudo assim, tudo que aconteceu, porque para mim foi, além de ser uma palavra, foi uma confirmação de tudo que eu tô passando, porque o que o Marcelo acabou de falar, isso serviu para mim, porque eu parei para pensar que assim, a gente às vezes só dá conselho para as pessoas e não para observar se a gente está caminhando pelo caminho certo, fazendo as coisas. E chegou uma hora que eu mesmo parei para pensar, falei, ei, tá errado isso. Você também tem que fazer as coisas certas, não é só falar para as pessoas, entendeu? A sua vida, enquanto você está
aconselhando as pessoas a fazer as coisas certas, fazer os caminhos certos de Deus, fazer o caminho que deve ser você que deve fazer e você não está fazendo. Isso para mim também serviu, entendeu? Mas eu não preciso falar mais nada, vocês falaram tudo por mim. Não, a Branca tá salva, mas tem duas pessoas que tem que falar. Ô, A gente, Jéssica tá congelada aí, ó. eu tô aqui tipo Adão e Eva com vergonha, depois que pecou, tô morrendo de vergonha de Deus. Falo mesmo. E, meu, é isso, eu tô aqui só refletindo, né? Porque a gente fala e não faz, né? Então, é isso. Amém! Jesus te ama, Jéssica. Desculpa, não. Ah, Individualismo não tem aqui, não. Deus já ama a todos. Agora vocês imaginam se não fosse a misericórdia de Deus, onde é que nós ia estar agora? Deus é Pai. Eu já Quero nem pensar. Quero nem imaginar. Eu também não quero nem imaginar. Sozinho, solitário. Ô, Tem Jesus, esse negócio. eu acho que eu nem estava aqui mais para contar a história. Nem Agora eu, sempre que eu tô vamos- me deixar entrar no céu mesmo. Isso daí eu falo por experiência própria. Ele é paciente. Eu falo por experiência própria. Ele espera, ele conhece nossos corações. Eu falo por mim, pela minha vida que eu já passei. Ele conhece nossas vidas, que ele sabe o momento certo. Ele espera a gente querer também. Não é só ele chamar, ele espera a gente querer fazer as coisas. É verdade. É muito lindo. Branca, você é de alguma missão Jovens Sarados? Porque eu não sei, você parece ser coordenadora, você parece ser alguma coisa, porque... Diz aí, irmão, eu recebo. Porque você fala alguma coisa assim Oi. que é muito a verdade. A gente só quer receber, mas não faz. Ó, eu demoro para falar, mas quando eu abrir a boca, as pessoas falam, já que ele demora para falar. Já quero conhecer sua história, viu? Eita. Testemunho semana que vem já? Aí sim. Tem que chamar ela, tem que chamar ela, tem que chamar ela. Muito. Só Não tem é assim. profeta aqui nessa missão. Você tá Traz doido? junto, Branca. Cadê a Flavinha. Val? Não, você tá aí. Eu tenho medo desse pessoal da missão. O pessoal fica todo mundo quieto, todo mundo tímido. 45 Aí, no segundo quando tempo, o pessoal desata quer a falar, tá vendo? Ele tem que sair de Finalzinho. baixo, porque olha, é cada paulada atrás de outra. É uma Então, atrás de muito outra. Não faz profeta. a gente pensar quando for fazer as coisas erradas. Aí pensa no tanto de amigo que tem, o quanto que você vai escutar. Isso daí eu peguei pra mim. É verdade. Tem que beber da graça primeiro. Bem, Jéssica tava bebendo da graça, Lili bebeu da graça, Branca bebeu da graça, falou bem. Vou tirar Germany foto. bebeu da graça. Eu bebi. Cadê? Aparece aí, povo, para eu tirar foto. Tá, Pera, vou deixa eu tentar ser da ver se eu escuridão. apareço. peraí, pra você sair bonita. Val, Ai. cadê tu, Val? Deixa as minhas terminar de se arrumar. Tô esperando, homem. Oxi. Ajeitar o cabelo que não O tem. Marcelo, ele pega assim no pulo. Cadê Eu o pego de Augusto, surpresa. Douglas? Eu faço que nem o evangelho. Nós não sabemos nem a hora e nem o momento que o senhor há de vir. Nossa, Então, a gente tem que estar atento a Eduardo. todo momento. Mas ele, velho. E sobra pra mim, né? O pessoal pensa que sou eu que tô tirando os prints, né? Brincadeira. Pode É tirar? Augusto, é Augusto, é Augusto. Todo mundo fala caminhão. Atropelamento. 33, vai, 33. Ô, Douglas, cadê você, homem? Tô com vergonha hoje, por quê? Ah, apareceu, apareceu. Aí. Que pessoa. Conseguiu, Lin? Sim. Eu já tirei já umas duas aqui, o pessoal de surpresa. O pessoal não falando, estava avisa não, atento. velho. Du. Foi O errado povo não não sou eu. estava vigilante. Esse Du não reza, meu Deus. Não estava Aí, ó. atento. Não Vocês tava... falam de mim aí. Aí, ó. Esse aqui é pra nós. A gente não falou hoje sobre estar atento, estar vigilante a todo momento. Eu vou ficar a live inteira. Eu vou ficar a chamada de vídeo inteira assim, ó. Vocês têm que aproveitar que já travou umas 3 vezes esse celular aqui. Nossa, gente, esqueci da menina. Ô, mancada. Gente, obrigada. Hoje foi incrível, viu? Eu amei a partilha. Amei mesmo. Pessoal, antes então de a gente encerrar, bora rezar com tudo isso que foi partilhado? Bora! Bora! Bora.
que nesses momentos que nós possamos já nos colocar na presença do Senhor, que na nossa simplicidade, no nosso jeito de orar, que nós possamos nesse momento falar com Deus, falar com o nosso Pai, falar com o nosso Senhor Jesus, com o nosso irmão, com o Espírito Santo de Deus. Nós possamos, na nossa intimidade, falar para Deus tudo aquilo que ainda nós hoje vimos que precisa ainda mudar na nossa vida. Tudo aquilo que ainda Jesus ainda precisa agir em nós, que o Espírito Santo precisa transformar em nós. Nós possamos já apresentar para o Senhor, falar, Senhor, eu estou ainda vivendo isso. Eu estou vivendo dessa forma, eu não quero mais viver assim, como a Lili trouxe. Quanto tempo nós ainda perderemos parado, porque nós não queremos caminhar, nós só estamos ouvindo e não dando passos em direção a Jesus, em direção à vida eterna, em direção ao céu. Nós possamos já nesse momento apresentar para Ele, falar, Senhor, eu não estou sendo constante, não estou sendo fiel, não tenho te ofertado tudo, eu tenho te deixado por último como resto. Senhor, eu tenho colocado tantas outras coisas no teu lugar, tenho colocado o meu alimento, a minha bebida, tenho colocado as festas, tenho colocado a minha família, tenho colocado tantas coisas no teu lugar, onde não é o lugar deles. Tenho colocado eles por primeiro, eu tenho amado eles mais que a ti, Senhor. Tenho amado tantas coisas. Coloca para Deus agora o que ainda hoje ainda está te impedindo de caminhar, de dar passos concretos com Deus. A sua infidelidade, a sua inconstância, a mornidão, o estar sob o muro, ainda não tomou partido, se eu vou para a direita ou para a esquerda, se eu vou ser quente ou frio. Coloca para Deus agora o que hoje está na tua vida, o que está no teu coração. Fala para Ele, Senhor, eis aqui o meu coração, eis aqui a minha vida. Eu não quero ser mais o mesmo homem, a mesma mulher que eu era quando eu entrei nesse encontro. Eu não quero ser mais o mesmo homem, a mesma mulher depois de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua vontade, de ouvir eu devo viver, como eu preciso viver, como se dará. Nós possamos já apresentar para Deus, falar, Senhor, eis aqui o meu coração, eis aqui a minha vida, Senhor. Eu descobri a alegria de estar e somente estar, de nada pedir e só descansar na tua presença, Senhor. Eu descobri a alegria de ser muito mais que ter, de tudo perder, pra tudo ganhar. É a tua presença, Senhor. Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Esqueço o meu futuro só pra te seguir. Eu abro mão, Deus, eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Esqueço o meu futuro só pra te seguir. A tua graça me basta.
é melhor do que a vida. A tua graça me basta, é melhor do que o pecado. A tua graça me basta, é melhor do que a vida. A tua graça me basta, é melhor do que o pecado. Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Esqueço meu futuro só pra te seguir. Sim, Deus, nessa noite nós saímos com a certeza de que o Senhor é tudo que nós necessitamos, de que Tu és aquilo que basta, de que nós queremos entregar o nosso tudo a Ti, Deus, de que nós queremos com a nossa vida ser aquilo que o Senhor espera e sonha para nós, de que o Senhor dê a graça de nós sermos testemunhas vivas, Jesus, do Teu Evangelho, que a nossa vida seja instrumento para a salvação das almas, à medida daquilo que nós vivamos, pela paixão que nós temos por Ti, Senhor. Considerar tudo como perda, considerar, Jesus, que Tu és o nosso tudo, que Tu és aquilo que basta, que nós não tenhamos medo de abrir mão, de entregar o nosso tudo para Deus. Que no nosso coração haja essa coragem de sempre entregarmos o nosso tudo para Ele. Eu abro mão de tudo só pra ter a Ti. Esqueço meu futuro só pra Te seguir. Bendito seja Deus. Glórias a Ti, Deus.